Obrigado, Raimundo. Obrigado. Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje manhãzinha bonita, sol brilhando. Alguns já tomaram café, outros talvez não. E a gente está aqui para trazer um assunto meio indigesto, graças àquele camarada ali. Esse aí. Bom dia. Ele me provocou para trazer um assunto que não é um assunto para ser tratado no café da manhã. Aliás, muitos da nossa sociedade, muita da nossa humanidade não gostam de tocar em assuntos nem no café da manhã, nem no almoço, nem no jantar e nem em lugar nenhum. Porque são assuntos que nos incomodam por termos que ou vestirmos uma carapuça da hipocrisia ou assumirmos posições que talvez não sejam muito agradáveis. Sobre o quê? Não poderia ser outro assunto, senão isso que está tão veiculando aí nas mídias a respeito de dois casos emblemáticos. A menininha de 11 anos que teve o aborto porque estava grávida e a atriz que doou o filho dela para adoção fruto de um estupro. Como abordar esses assuntos sem ferir ou sem transmitir ideias pré-julgadas ou se amparar na doutrina espírita e se transvestir de verdades ditas pelos espíritos para impor a forma como, por exemplo, eu penso. Isso é um perigo que todos nós temos, né? Então, esses assuntos, eles nunca são assuntos fechados, nunca são conceitos definidos e entregues. Eles devem ser encarados como provocações para que nós, cada um de nós, possamos refletir e criar as nossas verdades que vão valer para hoje, para o dia 3 de julho de 2022, e que de repente, no dia 3 de julho de 2023, não são mais as mesmas verdades que hoje. O que nós não podemos é nos furtar do dever de olharmos para a nossa sociedade, para o nosso mundo, com olhos de verdade. Não nos esquivando daquele que está mexendo no lixo para pegar comida para comer, não se esquivando do camarada que está se drogando na rua, não se esquivando das violências que acontecem, das desgraças que em pleno século 22 ainda acontecem e que nos remetem a filmes da pré-história, da época época medieval. Os medievais, os bárbaros eram bárbaros. Os bárbaros vêm para os dias de hoje e vê a gente comendo lá de talher e vendo o que a gente faz, eles vão falar, horas. O que mudou? Então, mas é claro, não vamos direto ao assunto. Não vamos direto a esse ponto, porque antes eu quero compartilhar com vocês um pano de fundo que pode não ser o principal, mas é o que dá cor a todas essas atitudes abjetas, a todas essas atitudes que não faz sentido que ainda tenhamos, ainda mais a gente que gosta de se arrojar e falar, Brasil é a pátria do evangelho, aqui a gente acolhe todo mundo, no discurso político e no marketing da televisão, mas no dia a dia, na realidade, será que é isso mesmo? E o pano de fundo que eu trago para iniciar a nossa conversa é o machismo. O que é machismo? Machismo é uma atitude típica de homem? É típica de homem, é machismo, é machismo. Mas o machismo é um conjunto de atitudes, são ações baseadas na crença da desigualdade de gênero. Há mulheres machistas? Isso é um discurso, é um debate intenso entre as pessoas que se debruçam sobre o tema. Há pessoas que acreditam que mulheres podem ser machistas, há pessoas que acreditam que mulheres reproduzem o comportamento machista por terem sido educados dessa maneira. Mas o fato é que, independentemente disso, nosso mundo ele é pautado, nossas relações sociais, nossos vínculos empregatícios, nossa cultura, nosso dia a dia, tudo é pautado pela ótica do homem. Isso é inegável. O nosso mundo é difícil. É um mundo complicado de se viver. Mas é muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Só para deixar muito claro isso, eu posso chegar em casa cansado depois de um dia exaustivo de trabalho, me jogar no sofá e ver TV. E tudo bem. Eu não tenho que me preocupar se meu filho fez a lição de casa, eu não tenho que me preocupar se está algum problema na escola, eu não tenho que me preocupar em preparar a janta, eu não tenho que me preocupar em lavar a louça, eu não tenho que me preocupar em lavar a roupa, eu não tenho que me preocupar com a comida do dia seguinte, eu não tenho que me preocupar com nada. E eu fico de boa. Ninguém vai reclamar de mim, de chegar em casa, não, estou cansado, nossa, tive um dia, do ó.
É tranquilo. O homem, ele pode tirar a camiseta e desfilar com os seus bíceps, bem, o seu peitoral, suas coxas, e legal. Uma mulher, se usa uma roupa um pouco mais curta, um pouco mais colada, ela está provocando. É claro, porque o homem não será, até pode acontecer, será violentado por uma mulher por uma simples questão biológica. Nós temos mais testosterona. Testosterona é o hormônio típico masculino e que dá a composição da massa muscular. Logo, o homem, ele se impõe perante a mulher pela sua força física. Não é força intelectual, é força física. Biologicamente, o homem é mais forte que a mulher. Isso pode ser modificado através de treinos, suplementos e tudo mais, mas biologicamente, o homem é mais forte. E essa força deu a ele esse poder de se impor. A nossa gramática é machista. A gente fala, aqui tem muito mais mulheres do que homens, mas se eu for me referir a vocês no plural, eu tenho que usar o plural masculino. Sejam bem-vindos e não sejam bem-vindas. São detalhes bobos, mas que fazem com que exista essa questão do comportamento estruturado, a coisa de menina e a coisa do menino. E isso está enraizado de todo o sempre. Nós somos, em algum grau, ou nós reproduzimos em algum grau, várias vezes ao dia, comportamento machistas. Porque eu sou enxotado no meu serviço pelo meu chefe. Ele vem e acaba comigo na frente de todo mundo. Ele é superior a mim. Eu saio bravo. Chego em casa, desconto na minha esposa, no meu companheiro, seja quem for. Porque eu me sinto superior a ele. Ele fica bravo, fica puto. Aí chega o filho, o que essa pessoa faz? Desconta no filho. É uma cadeia de transferência onde a gente sempre vai buscar alguém mais fraco do que nós para destilarmos a nossa vingança porque nós fomos ofendidos. E não é uma cadeia infinita. Chega uma hora, um certo indivíduo, uma certa indivídua, que essa está lascada, porque essa pessoa, ela não sabe, ela não consegue subjugar ninguém. Ela está no fim da cadeia. E não é porque ela é boazinha, muitas vezes, ou porque é espiritualizada. É porque ela se sente tão fraca, tão anulada pela sociedade, que ela não tem nenhum sparring ali do ladinho. Vou ligar para fulano para ofender fulano. Vou xingar, ela não consegue. Essa pessoa, ela é o fim desse ciclo de supremacia do mais forte pelo mais fraco. Nós fazemos isso com as crianças, para educar. Se você continuar fazendo isso, eu vou te trancar no banheiro. Eu vou te dar uma surra, moleque, que você vai ver. Não falo isso para minha esposa, não falo isso para meu marido quando ele faz algo errado. Alguns fazem. De uma forma geral. Alguns fazem. E deixar essa toalha aqui, já cai um cabo de vassoura e dá nas costas. Vai ficar de castigo agora olhando para a parede. A gente não faz isso, mas por que eu faço com a criança? Uma criança pode ir contra mim. Por que eu faço contra uma mulher? Porque eu olho para a mulher e vejo ela frágil. O que ela pode contra mim? Eu olho para um homossexual completamente desprotegido. O que ele pode contra mim? Eu, branco, hétero, dama de Fiuk, né? Um privilegiado. Né? O que essas pessoas podem contra mim? Nada. Eu sou superior. Eu posso exercer o meu direito de superioridade. E essa é a nossa sociedade. Mesmo aqui no Brasil, onde nós nos arrojamos dizer somos o país, a pátria do Evangelho. Até a página 5. Porque nesse exato momento, pessoas estão sendo violentadas, crianças estão apanhando, mulheres estão sendo mortas, velhinhos estão sendo jogados na rua. Enquanto a gente está aqui falando de Jesus. Então temos que tomar cuidado para não pintar um mundo de poliana onde tudo está bom. E tomar cuidado para não olhar só para o copo meio vazio. Nós temos que tomar um cuidado de, nesse olhar para fora, não nos esquecer de olhar para dentro. Eu melhoro a sociedade a partir de mim, porque eu sou um pedaço da sociedade. Na pior das hipóteses, se eu consigo me educar, se eu consigo me livrar desses comportamentos agressivos, opressivos, é uma pessoa a menos para fazer isso tudo. Ótimo. Não sou o privilegiado que pensa dessa forma. Outras pessoas também pensam assim. Então, nós temos que nos moldar. Nós temos que ter a preocupação de nos entregar para a sociedade, entregar algo bom.
Porque isso reflete no todo. Nós não podemos apenas sentar e julgar. Julgar, apontar o dedo. E aí a gente entra num outro cenário. Que é justamente isso. Como que eu julgo algo que eu não sinto? Como que eu julgo uma emoção, um sentimento, uma dor que eu nunca experimentei? Esse debate acontece muito na religião católica com a figura do padre. Como que ele, um celibato, como que ele pode opinar sobre uma vida matrimonial, um casamento, uma vida de família, uma discussão de companheiros, se ele não detém essa experiência de vida? Muito comum as pessoas questionarem isso. Porque realmente é difícil a gente julgar o que o outro sente se eu nunca senti. Novamente, exemplo para a gente ilustrar. Big Brother. Todo mundo fala que não assiste, mas todo mundo lá escondidinho, fecha a janela, sabe? Desliga o Wi-Fi, tampa a webcam do computador e assiste, ou então vai lá no Fuxico, no Globo da Site da Vida, e vai ver o que está acontecendo. Ele tem que ser cult. Houve um desses Big Brother que um rapaz, um negro, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu mal, porque um outro fez uma piada a respeito do cabelo Black Power dele. A gente deve olhar e falar, putz, que besteira, mimimi. Por quê? Você sabe o que isso significa? Você já vivenciou isso? Não. Então, como que eu posso medir a dor do outro se eu não senti em mim? A nossa dor é nossa dor. E ela pode ser aos olhos do mundo pequena, mas se para mim ela é grande, ela é real. Ela é realmente grande. E há a necessidade de respeitarmos. E isso eu vou repetir várias vezes para a gente refletir e colocar na cabeça. Eu não preciso emitir opinião de algo que eu não tenho competência para emitir opinião, ou nem fui convidado para emitir opinião. Eu não tenho que ter opinião para tudo, eu não tenho que ter respostas para tudo. Eu tenho que ter humildade e falar, olha, eu não faço ideia do que ele está sentindo, mas deve doer. Então, simplesmente, eu respeito. E aí, a gente vê que as nossas relações... Veja, por que um homem ganha mais do que uma mulher? Por que uma mulher é erótica e o homem com o mesmo comportamento não é erótico? Por que o infanticídio, o feminicídio, a homofobia, ela não desperta movimentos internos e externos tão assim, fortes como a questão do aborto? Não que um seja mais importante ou menos, vamos colocar na balança o peso das ações. São todas ações reprováveis. Tá. Mas a gente não vê a comoção que se vê com relação ao aborto nos Estados Unidos, por exemplo, está uma polêmica imensa porque eles retiraram o direito da mulher em relação ao aborto. E novamente, a gente tem que dividir muito bem as coisas. Eu tenho a minha religiosidade, eu tenho os meus preceitos religiosos, eu tenho os meus princípios de vida, mas vivo em sociedade, estou sujeito a leis. E as leis servem para proteger a sociedade e foi feita por alguém que eu elegi, logo me representa. A lei está aí para ser cumprida, ou cumpra-se. Quer questionar? Se movimente politicamente e questiona, é um direito nosso. Mas caso contrário, as leis elas são feitas para nos proteger. E há uma comoção muito grande quando o assunto é aborto. E não há essa mesma comoção quando o assunto é esses outros. Talvez por quê? É muito parecido com... Aí eu vou falar do nosso lugar, do espírita. O espírita, ele olha e fala, o Raimundo ele fuma. Ele não pode dar passe. Puxa, o Paulo ele dá umas bebericadas, ele toma uma cerveja no final de semana. E ele vai dar passe? Ah, não, eu dirigente, eu falo, não, esses dois não podem trabalhar no passe, não. Mas, de repente, a Ângela, ainda bem que ela não está aqui para me ver, que eu vou usá-la como exemplo, ela é uma pessoa que fomenta a maldade no dia a dia. Ela é um leve trás, só que eu não estou vendo. E ela chega aqui, bela e formosa, fala, a Ângela é um boa. Nós elegemos como bandeira alguns crimes cometidos pelo próximo que nós não cometemos e que a gente elege como o vilão da história, aquilo que salta aos olhos.
Usar sal em excesso, usar açúcar em excesso, não é tão grave quanto fumar ou beber. Todos fazem mal para o corpo. Todos causam mortes. Está aí as questões da pressão alta, da diabetes, matam. Mas a gente elege bandeiras e esquece do resto, porque eu quero poder viver catando minha xícara de café e colocando 5 colheres de açúcar e viver em paz desse jeito. Eu não fumo, cada um com seus problemas. Eu posso criticar quem fuma. Então vejam, a gente vive num círculo vicioso que nos ensinaram que, ao invés de olhar para as nossas deficiências, para aquilo que precisa ser ajustado, eu olho para dos outros e vou procurar arrumar o outro. Porque enquanto eu estiver me ocupando em olhar o defeito do outro, o erro do outro, eu fujo de mim, eu me escondo. Eu não me exponho a mim mesmo, eu não sou obrigado a me movimentar. Eu me escondo das minhas próprias mazelas, olhando o erro dos outros. E é de se perguntar a nós, aqui nós nos perguntarmos, fazemos isso? Temos feito isso? Temos fugido das nossas mazelas? Temos nos colocado sempre como ruins? Ou simplesmente é porque assim, é 880. Ou a gente não se conhece, não está nem aí para nós, ou então nós somos depressivos. A gente só olha os nossos maus comportamentos. Ah, eu não presto, eu não fiz isso, eu não fiz nada da vida. Poxa, qualquer um aqui, eu vou circunscrever a nós, qualquer um de nós que recebe em casa ou em qualquer outro lugar um amigo, uma amiga querida, que está passando por dificuldade, a gente acolhe tão bem. Se é uma pessoa de coração, aquela pessoa que a gente ama, a gente põe no ombro, a gente aconselha, a gente orienta, a gente aceita, a gente acolhe. A gente sabe fazer isso. Mas a gente não sabe fazer isso conosco mesmo. Nós somos cruéis conosco porque nos ensinaram que é assim que temos que ser. Basta ver como a religião se formou. Você olha para tudo que é foto de santo. Eles estão sofrendo. Com flechas, enforcados, crucificados, aquela cara triste. Porque parece que para atingir a santidade, você tem que ser triste e sofrer. Você não consegue passar pela vida vivenciando o amor e ser feliz, sorrindo. Você tem que ser triste. Então, por quê? Porque senão, se você estiver rindo demais, as pessoas vão falar, ele está feliz demais, tem algo errado. É necessário a gente se acolher, a gente se aceitar, olhar para a gente, descobrirmos que somos racistas, que somos preconceituosos, que somos sexistas. Não que somos, que estamos. Ou que temos pedacinho de nós que ainda reproduz esse comportamento inconscientemente. Temos que olhar, temos que ter coragem de chegar em casa, no nosso ambiente do lar, e avaliar as nossas falas, as nossas condutas. Eu agiria dessa forma? Eu colocaria o dedo e falaria, você não pode mais fazer isso? Se não fosse meu filho e fosse um amigo? Olha que ideia! Eu agiria dessa forma se eu estivesse no local de trabalho? Não. Então você sabe fazer diferente. Por que em casa a gente se sente tão à vontade? E lá é onde chicote estrala, onde as violências acontecem, no lar. E aí a gente chega na questão do aborto. Novamente, tanto o aborto como o estupro, eles são estruturados por homens. Os homens aqui que definiram a lei e tudo mais. O que o Espiritismo ele coloca a respeito do aborto que está lá no Livro dos Espíritos? Primeiro é óbvio, muito óbvio, que os espíritos eles não têm como endossar nenhuma prática que diz respeito a tirar uma vida. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. É como alguém que vende o Windows e Office original falar para você, não, pode colocar o pirata, tá tranquilo, não pega nada. Não dá. É óbvio que os espíritos, do alto da sabedoria deles, eles têm que condenar qualquer prática que visa a retirada ou impedimento de uma vida. Nas questões mais lá para frente, eles colocam uma ressalva. Se quando a vida de quem está vivo está em risco numa gestação, é preferível optar pela vida que já existe do que por aquela que vem na sequência. Reencarnação não é loteria, não é bingo, é lei natural. Se não acontecer dessa vez, imagina quantas
Quantos corpos não tem aí para eu reencarnar? Eu não vou impedir, eu não vou bloquear a programação reencarnatória de ninguém. Eu vou ter uma escolha que vai dizer respeito a mim e que eu vou arcar com essas consequências. A mulher que opta por praticar o aborto, ela primeiro, parece que ela fez sozinha. Em nenhum momento, quando se fala de aborto, se fala no pai. Nunca. Foi concebido lá por mágica. É a mulher. E ela que tem que tomar a atitude. Ela vai ter que tomar uma atitude e não, eu quero abortar. Porque naquele momento ela julga que é o melhor para ela. Não vou julgar, não sei o que ela está sentindo. Ela vai carregar aquilo por resto. Dá para imaginar o que é você carregar pela eternidade um ato que você condena? Quantos de nós não é capaz de encher o peito? Eu jamais faria isso. Aí aparece um Jesus, aí não sei daí e fala, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí eu paro de bater no peito e falo, pera lá, né? Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã se eu de repente vejo a minha filha chegando em casa grávida e eu cogito, e ela cogita sobre o aborto. Como é que eu vou me comportar naquele momento? E se eu apoiar, ou se eu não apoiar? Percebe que são tantas dores psicológicas? E essa pessoa ainda que está sozinha, porque a outra parte não existe, ela tem que carregar o peso da sua própria dor, da sua cobrança, da sua punição que ela vai se punir, e ainda o peso do olhar da sociedade, da gente, que julga. É cruel. É uma atitude cruel. Nós somos cruéis. E a gente faz isso sem muito peso na consciência. Essa menina de 11 anos, ela é mãe? Desculpa, a gente tem que ser... Novamente, é o machismo que nos coloca a ideia de que toda mulher é mãe. Não, nunca. Nem todo homem é pai, nem toda mulher é mãe. Todo homem pode ser um pai, toda mulher pode ser uma mãe. Mas isso é uma construção, uma opção de construção. Não, eu quero ser mãe. Por quê? Ser mãe não é botar no mundo, seja por parto normal ou por cesárea, gerar e pronto. Isso daí é uma, digamos que um azar biológico, que acabou caindo no colo das mulheres. Ela é a geradora do feto. Se ela vai ser mãe, é uma outra história. É uma distância imensa entre mulher e mãe. A gente louva tanto aí, ainda com resquícios do catolicismo, Maria. Ela é minha mãe. E mesmo assim, os católicos fazem romaria para uma mãe que não é a mãe dele. Por quê? Porque ela se fez mãe. Ela se construiu mãe. Então, ser mãe é um processo de construção. Essa menina de 11 anos, como que ela escolhe se ela quer ter um filho ou não? Com que maturidade uma criança? Você consegue imaginar a gente com 11 anos? Não dá. Alguém vai ter que escolher para ela, e alguém vai ter que arcar com o ônus dessa escolha, e vai carregar para o resto da vida ter escolhido matar uma pessoa. Vai ter que carregar isso para o resto da vida. Vai doer. E novamente, quem que está na cena, nos holofotes? A criança. A mãe. A outra parte não existe. E o estupro, então? A moça foi vítima de estupro, engravidou e optou por doar o seu filho. Imagine a seguinte situação. Você está sentado na porta da sua garagem, da sua casa, na calçada, com seu filhinho lindo de 7 anos. Ele é uma graça. Vai bem na escola, é educado, come brócolis. Ele está lá brincando na calçada. Ele vê uma pessoa num carro, atropela e mata o seu filhinho de 7 anos, lindo, maravilhoso. Essa pessoa está alcoolizada. Essa pessoa é presa e a pena dela é viver com você pro resto da vida. Você vai ter que viver com essa pessoa, ele vai ter que viver na sua casa pro resto da vida. Pro resto da vida você vai ter que olhar para a pessoa e ver tudo o que aconteceu. Você vai ter que olhar para aquela pessoa que tirou a vida do seu filho o resto da sua vida. A gente conseguiria? Alguns talvez, outros não. É uma questão de escolha. Imagina uma mãe vítima de estupro, de um ato violento. Como que ela vai se relacionar com essa criança? O que ela vai ver nessa criança? Ela vai ser capaz de superar o trauma, a dor? Não sei.
Se ela for capaz de superar, ótimo. É sinal que ela tem uma espiritualidade bem desenvolvida. Ela é diferente de nós. Ela está acima da média. Se ela não for capaz, ela é igual a gente. Não estamos capazes ainda de lidar com questões dolorosas. A gente não gosta nem de ir em velório dos outros para não sofrer a dor do outro. Quem dirá então vivenciar uma dor dessa? E é natural. Mesmo nessa questão do estupro, o machismo está inserido no fato de que em nenhum momento, novamente, o pai, porque se a estuprada que engravidou é mãe, o estuprador que a engravidou é pai. E por que ele não é pai? Porque quem dita as regras é o pensamento machista, que joga nas costas da mulher o fato dela gerar a criança, toda a responsabilidade das ações. Em nenhum momento, nunca, o estuprador, ele é chamado à baila para ser cobrado, nem que seja por uma questão legal, para arcar com os custos da educação e da criação dessa criança, ou para decidir junto o futuro da criança. É como se ele... imagina, eu só fui lá, nesse momento ele é procriador. Ele não é pai, é procriador. E ela, além de ser procriadora, ela é mãe. E ela sozinha, porque é ela que vai estar exposta, é ela que vai aparecer na TV, é ela que os vizinhos e as vizinhas vão falar, essa pessoa está aí exposta ao nosso julgamento. Então sejamos nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, ateus, seja o que for, a gente tem que ter e praticar, e vem mais ou menos ao encontro do que lemos agora há pouco, vivenciar o que a gente discursa. A gente cobra tanta empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro e ver o mundo pela ótica do outro. Não é se colocar no lugar do outro e ver o mundo pela minha ótica. E se colocando no outro e não conseguindo entender o mundo pela ótica do outro, é respeitar. Simplesmente respeitar. Eu não tenho que concordar nem discordar, até porque não fui chamado a me intrometer nisso. E a gente nunca sabe quando essas situações que a gente normalmente não gosta de conversar nem no café da manhã, nem no almoço, nem no jantar, em nenhum momento nenhum. Quem daqui já pensou como que agiria se uma filha ou um filho fosse a vítima de violência sexual? Se o companheiro ou a companheira fosse vítima de violência sexual? Quem nunca aqui, na adolescência, na juventude, de repente, numa ação impensada, teve uma relação sexual, e aí novamente cai nas costas da mulher essa preocupação maior? E chegou lá dia 10, que é dia de menstruar e nada. Dia 11, aquele desespero. Em que momento será que não, aos seus 21 anos de idade, aos seus 19 anos, não vem aquilo? Caramba, será que eu estou grávida? Meu Deus, eu acho que eu vou abortar. Ou não vou. Quem nunca, em algum momento da vida, pode dizer que está livre desses pensamentos? Por sorte, talvez a gente passe essa vida inteira e não tenha esse dissabor. Por sorte, talvez a gente passe essa vida inteira e não sejamos vítimas de preconceito. Por sorte, talvez a gente passe a vida inteira e não sejamos vítimas da desigualdade. Mas por muita sorte. Porque às vezes nós somos vítimas e a gente já está acostumado, aceita e não reclama. Porque não adianta lutar. É assim mesmo. É um cala a boca, não fala agora, fica quieto, depois é você, vou atender primeiro você, não, você vem para cá. Na escola, vivi 18 anos isso, via muito isso. Muitas vezes a gente entra e preconceituosamente a gente entra no primeiro dia de aula e já começa a olhar. Vai reprovar, vai passar, e vai reprovar. Putz, aqui ele vai dar um trabalho do cão. Vai reprovar. Baseado em nada, só no olhar, né? Só na cara. A teoria de Lombroso, né? De que a fisionomia diz respeito à conduta. Baseado em quê? Baseado em preconceito. E qual que é a raiz, uma das raízes grossas desses nossos preconceitos? É o machismo. E é engraçado, né, que quando a gente pesquisa ou dá uma lida nas histórias mais antigas, da época medieval, que havia toda essa selvageria, havia a figura da mulher com uma importância muito maior, mística, de orientadora, de deusas. Basta ver a mitologia grega, como é rica em deusas. E num dado momento, nós aqui do Ocidente, a gente se deixou levar pela tentação do poder. Para você conhecer uma pessoa, dá o poder a essa pessoa. Né?
muito básico. A gente critica os nossos políticos porque são ladrões, porque empregam a família inteira. Aí eu me elejo deputado. Vejo que o meu sobrinho está desempregado. Poxa, eu estou fazendo algo errado? Não, eu preciso mesmo de uma vaga. Eu estou aqui com uma vaga em aberto. Por que não? Coloque ele lá. A gente só vai conhecer o que somos capazes de verdade de fazer, seja para o bem ou seja para o mal, quando estivermos expostos à situação. Logo, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer a lição de casa, a gente tem que refletir, a gente tem que construir bases morais, bases éticas, que nos permitam ter a flexibilidade de rever e procurar sempre o único caminho da igualdade, do amor, da caridade, da fraternidade, da empatia. E esse caminho, ele não anda junto com o julgamento, com o apontar o dedo, com o culpar, com o satanizar a bebida, porque a bebida destrói vidas. Não, a bebida não destrói nada, só se um tonel de 5 mil litros cair em cima de mim, aí a bebida vai me matar. Carro transportando um caminhão de cerveja, me atropelando, enfim. Aí sou eu que acabo comigo, faço qualquer coisa contra mim. Dessa forma, essa questão que a mídia nos coloca, nós temos que olhar não com os olhos da mídia, porque a mídia está lá para fazer o papel dela, informar e entreter. É o show. Eles têm que ter pauta. A gente tem que olhar e ter a clareza de analisar friamente, se colocar no lugar. Antes de emitir qualquer opinião, se coloca no lugar. O que você faria? Não sei, não sou eu. Então, não vamos opinar, não vamos nos manifestar, vamos aprender a ficar quieto. O Chico já vai falar mais que tinha que colocar água, não tinha história assim? Na boca. Emmanuel sugeriu a ele. Nosso lar. Mandava colocar um pouco de água na boca e guardar lá. Aí você não fala, olha que maravilha. Não engole, não engole. Aí que você não fala. Eu costumava falar para meus alunos, para parar de falar, para contar dente com a língua. Você contar dente. Mas guarda aqui. E num dado momento do dia, com carinho, pega e reflete se aquilo tá bom, se aquilo tá condizente com aquilo, com as coisas que você acha bonito e prega. Se não tiver, não se desespera. Calma, respira fundo e fala, eu preciso tomar cuidado com isso e vou começar a polir, vou começar a me mudar para entregar para o mundo, uma pessoa melhor. Se os outros vão melhorar, é cada um com os seus problemas. Eu tenho que me melhorar para isso. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, né? Bela palestra para a gente estar